Bom dia a todos, bom dia Vanessa, bom dia Cláudio, bom dia Vitor, bom dia César, Bom tudo bem dia, com vocês? Bom bom dia, dia, tudo tudo bom? Bom ótimo. dia, Vivian, tudo bem? Tudo bem, que bom. Bom dia. Bom, obrigada por vocês terem aceitado o convite para participar aqui do Photovoltaics. É um dos episódios, né, que nem a gente estava comentando aqui nos bastidores, que ainda faltava para a gente abordar, né, receber aqui os fabricantes principais aí de estruturas de solo no Brasil. Então, eu queria que primeiro vocês começassem contando um pouquinho sobre vocês, a sua trajetória pessoal. Então, quando e como que a história de vocês aí se misturou, se cruzou com o setor solar fotovoltaico. Então, vou começar primeiro pela Vanessa, né? Primeiras damas, depois a Claro. gente vai. Obrigada, Vivian. Primeiramente, né, eu queria agradecer, em nome de toda a equipe da SCTI, né, a oportunidade de estar batendo esse papo com vocês aí, de um assunto tão pertinente, né? Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo aí muito produtivo. E agradecer também, né, a presença dos meus companheiros aí de setor. Bom, na verdade, eu sou engenheira ambiental e de energia. Então, já durante toda a minha graduação, eu já tive contato com as energias de forma geral, né? Não só energias renováveis. Depois que eu terminei minha graduação, eu fui para a Espanha fazer um mestrado em energias renováveis, lá na Politécnica de Madrid. E, inclusive, o meu tema, né, final de mestrado foi justamente o potencial solar do Brasil. Então, foi aí que eu já estreitei meu laço, minha relação com esse setor solar fotovoltaico brasileiro. Na Espanha, eu trabalhei em algumas empresas do setor, grandes empresas lá. Na volta para o Brasil, eu conheci o Javier Reclusa, que é o CEO da STI Brasil. Nessa oportunidade, ele me convidou para vir trabalhar na STI. Foi aí que meu caminho, minha história se cruzou, né, com a história da STI, principalmente com o caminho do Javier. Eu me identifiquei muito com os planos que ele tinha para a empresa no Brasil, me identifiquei muito com a empresa, que é uma empresa espanhola. Eu estava recém voltando da Espanha, então eu tinha já uma proximidade muito grande com a cultura espanhola, apesar que o Javier aqui no Brasil, ele é quase um brasileiro. Eu digo que ele não é mais um espanhol, o nosso CEO. Então, ele conseguiu trazer, claro, coisas boas da Espanha para a STI aqui no Brasil, porém, muito com a nossa cultura brasileira. Ou seja, a gente nacionalizou não só o produto, mas nacionalizou também as nossas relações de mercado. Então, eu me identifiquei muito com os objetivos que ele tinha para a empresa e, nesse momento, acho que já faz quase 2 anos, eu iniciei aqui a minha carreira na STI e muito gratificante, porque nesse período eu pude participar ativamente desse crescimento exponencial que a STI teve no mercado brasileiro. Então, basicamente, aí um pouco o resumo do meu encontro, né, finalmente, com a STI e trabalhando num setor que eu me especializei, né, que eu vejo um sentido, não só um sentido de trabalho, mas um sentido social e ambiental. Então, é muito gratificante estar trabalhando na STI nesse setor. Muito bom. Vamos lá, Cláudio, sua vez. Minha vez? Bom, eu não sou engenheiro, então minha especialização sempre foi comércio internacional e estruturação de empresas do mundo. Então, montei empresas na China, em outros países na Europa, na Itália. Trabalhei muito na Itália, em Xangai, em vários países asiáticos. E meu ingresso no setor solar deu 5 anos atrás, quando a Convert assinou um primeiro contrato muito grande com a Enel. Nós viemos ao Brasil praticamente com o objetivo de conduzir uma obra que na época era talvez uma das maiores do mundo, né? Ituverava, no total foram 354 megawatts, né? Então, a necessidade de produção local se deu devido à queda do ex-tarifário que havia no momento. Então, nós começamos a estruturação da empresa aqui no Brasil. Eu me ocupei da estruturação desde o começo e desenvolvimento das parcerias industriais, dos acordos com os players. Hoje nós temos acordos com aciarias, com fabricantes de todos os componentes, de cabo, parafusaria, de tudo que é necessário, transporte, logística, tudo, né? E essa foi a minha atuação.
e continua sendo. Eu sou responsável da América Latina. Na América Latina inteira, nós já instalados em fase de instalação, nós temos 2 grandes obras sendo conduzidas no momento. Em fase de instalação, nós estamos aproximadamente com 2 gigawatts instalados, entre instalados e instalação. Então, a posição de todo respeito, né? E aí trouxemos para cá a experiência a Convert tem quase 40 anos de existência, é uma empresa consolidada, né? É uma empresa italiana, de origem italiana. No ano passado, nós fomos incorporados por uma grande multinacional americana, a Valmont, que nos deu robustez, estrutura e força, tanto do ponto de vista financeiro, quanto de organização, de procuramento global, de várias outras coisas, mas não perdemos a atenção no nossa principal atenção, realmente fazendo um produto com uma engenharia muito dedicada, muito tailor-made no cliente, na necessidade do cliente, né? E de um tempo para cá, de um ano e meio para cá, nós começamos antes atuávamos somente na GC, começamos a atuar também na GD, com uma certa padronização, e realmente é um mercado muito promissor. Aliás, o mercado que a STI foi desbravadora, né? Então... Sim. É desafiador, né? Eles costumam falar que GD, por ser projetos menores, é mais simples, tem esse pensamento no mercado, mas pelo contrário, né? O desafio da GD é muito grande, pelos times dos projetos, por serem tempos muito curtos de reação, né, Cláudia? Esse foi realmente o maior desafio, foi tentar padronizar sem perder a qualidade da atenção que nós sempre dedicamos aos projetos de GC, né? O projeto de GC é um projeto engenheirado, muito complexo. Você passa meses e meses na preparação do projeto. Antes de bater a primeira estaca, você tem meses e meses de engenharia, de logística, de procurement, de tudo para... Então, a maior dificuldade foi realmente trazer para dentro da GD essa bagagem cultural, essa expertise que, por mais que o projeto seja pequeno, quem bota milhões no investimento, o que ele quer? Ele quer garantia de produto, garantia de qualidade, rastreabilidade, bancabilidade e performance. Então, as exigências são as mesmas. Então, essa foi a maior dificuldade que nós tivemos. Uma dificuldade adicional, né? De ser um tempo muito curto para tudo. Sim, exatamente. De reduzir os tempos e estruturar para atender. E estamos tendo uma grande satisfação em atuar nessa área. Legal. A principal satisfação é a seguinte, que não perdemos nenhum cliente até hoje. No sentido que todos os clientes que foram atendidos repetiram, continuaram, então estão satisfeitos. Isso acho que é a maior satisfação. Muito bom. Bom, Vitor, só faltou você agora, por favor, né? Conta um pouquinho sobre você e sua trajetória até aqui. Bom, eu sou o diretor da Politec. A Politec é uma empresa de pequeno porte, aí, muito menor do que as outras, mas a gente vem crescendo bastante aí junto com o setor solar, né? E eu sou engenheiro aeronáutico, né, formado pela USP de São Carlos, e desde aquela época eu já acabei me envolvendo de certa forma com o setor de energia, não exatamente com fotovoltaico, mas eu fiz um mestrado em hélices. Na verdade, poderia ter aplicação para usinas eólicas também. Então, eu acabei desenvolvendo softwares para essa parte de hélices. Então, e depois, posteriormente, eu trabalhei um ano na Embraer e depois passei a trabalhar na Politec, né? E desde 2015, a Politec já entrou no ramo solar. E por coincidência também a gente já acabamos até conhecendo o Javier da STI. Ele chegou aí na Politec, eu cheguei a dar uma introdução para ele o que é o Brasil, né, a complexidade tributária do Brasil. Sim. E Javier é emblemático, a gente acabou né, ajudando ele, inclusive. Como? Legal. O Javier é uma figura bem emblemática aqui no setor solar brasileiro. Acho que é uma figura bem conhecida aí.
e a gente ajudou a criar isso junto, né? Então foi bem legal. A gente viu uma oportunidade muito boa, né? Então, apesar da Politec ser pequena, ela tem justamente essa vantagem de ser muito ágil, né? No retorno com o cliente, e isso deu um crescimento muito bom para a gente. A gente acabou basicamente se especializando em geração distribuída para mercado de estruturas de solo. Então, é um mercado assim excepcional, e acredito que a gente está correspondendo aí com a demanda do mercado. Politec aí tem mais de 400 mega já em estruturas fornecidas, e a gente espera aí contribuir com o desenvolvimento do Brasil. Claro. Vou aproveitar o gancho, Vitor, já vou te perguntar, começar por você. Vocês estão acompanhando aí, todos vocês acompanhando o crescimento, né, do mercado brasileiro, e principalmente o mercado de estruturas de solo, tanto em GD quanto em GC. Então, vendo todo esse desenvolvimento ao longo dos últimos anos, quais as tendências que vocês esperam daqui para frente? Então, pelo que a gente já viu, há um movimento de vocês entrarem para GD, mas quais outras tendências vocês esperam, considerando também, por exemplo, inteligência artificial, digitalização, software, matéria-prima, enfim, estratégicos, né, operacionais, alguns desafios? O que vocês esperam? Olha, do ponto de vista da Politec, a gente vem acompanhando aí várias mudanças, né? Então, a nosso questionamento que vinha do cliente, principalmente, era a viabilidade da estrutura fixa versus a estrutura tracker. Então, a gente vem desde 2015 desenvolvendo pesquisa nesse setor. Eu diria que a gente é uma das empresas pioneiras nesse sentido no Brasil, né? Em desenvolver pesquisa. E a gente vem tentando responder essa pergunta, da onde é mais viável a estrutura tracker versus a estrutura fixa. Cada hora tem um puxão para um lado, um puxão para o outro. Às vezes a estrutura fixa acabou tendo um certo benefício aí, muitas vezes até agora pelos inversores aumentando o fator de capacidade deles. Agora o tracker começa a ter uma vantagem com os novos painéis bifaciais, eles têm um desempenho maior comparado com a estrutura fixa, o ganho do bifacial é maior. Então, essas mudanças das tecnologias vão mudando o mercado, e a gente vai acompanhando e tentando atender a demanda do cliente. Eu diria que, principalmente agora, essa mudança aí do bifacial, ela está trazendo uma mudança considerável aí para o setor de geração distribuída, né? Antes o bifacial estava mais envolvido com a geração centralizada, né? E agora a gente está vendo uma penetração aí na geração distribuída também. Vanessa e Cláudio, vocês querem comentar alguma coisa? Vanessa, por favor. Um pouco aí na linha, né, do que o Vitor estava comentando, só para a STI, só para esclarecer, ela atua também tem dois tipos de estruturas de solo, né, o que a gente chama de estruturas fixas, que a Politec tem atuado muito bem nesse setor, na parte de geração distribuída, e também nós fornecemos o que a gente chama dos trackers, né, que são aquelas estruturas que se movimentam, né, que tem um motor, um acionamento, uma unidade de controle com algoritmo solar, e essa estrutura ela se movimenta de acordo com o movimento do Sol, justamente para otimizar a captação de radiação solar através dos módulos. Então, a STI ela fornece esses dois tipos de estruturas para os dois segmentos, tanto geração distribuída, que são projetos de até 5 megas, quanto para geração centralizada, que são esses projetos maiores, né, que entram ou no mercado regulado de leilões ou no mercado livre. Então, assim, eu costumo dizer que a estrutura de solo, de forma geral, seja ela estrutura fixa, seja ela tracker, ela não é, na verdade, um produto, ela é um projeto. Um projeto que a gente tem que projetar de acordo com as demandas do cliente. Quais são os principais inputs que eu costumo dizer que são essas demandas do cliente? Um deles é a localização do projeto, que vai influenciar em carga de vento, corrosão, fundação, o tipo de solo que tem ali, todas as cargas incidentes, né, que faz parte de todo o cálculo da estrutura.
E outro grande input é o módulo fotovoltaico. O módulo não é uma decisão de nós, né, dos fornecedores de estrutura. Ele vem uma demanda do cliente com um determinado módulo e nós temos que adaptar nossa estrutura a esse módulo. Ou seja, a esse módulo, a esse string. Então, quais as tendências que a gente percebeu, tanto em geração distribuída quanto em geração centralizada? Nos últimos meses, isso já é uma realidade, os módulos bifaciais, como o Vitor bem falou, eu digo que nem é mais uma tendência, ele já é uma realidade. Para vocês terem uma ideia, nessa pandemia a gente fechou 3 projetos de centralizada que somam quase 1 giga, todos eles com módulos bifaciais. Em projetos de distribuída, também está sendo demandado módulos bifaciais, então já é uma realidade. Porém, agora tem uma tendência adicional. A esses módulos bifaciais, os clientes estão chegando com módulos com maior potência. São módulos maiores, de grandes dimensões, mais pesados, e que os clientes nos estão pedindo strings maiores, ou seja, mais quantidade de módulos por tracker. Ou seja, a nossa nova tendência é adaptar uma estrutura tecnicamente a esses módulos grandes, que são módulos bifaciais, porém de potências chegaram até 600. A gente já viu datasheets de módulos com potência de 600 watts, com strings de 40, por exemplo. Então, assim, a gente tem que adaptar a nossa estrutura a esses módulos de forma que atenda tecnicamente e, paralelo a isso, tem que ser uma estrutura muito competitiva em termos de preço, né, em termos comerciais. Então, eu vejo que a grande tendência hoje são módulos bifaciais, que são realidade, porém de potências maiores. Então, o nosso desafio, né, o desafio da STI dos meus companheiros é adaptar as nossas estruturas justamente à demanda do projeto. Então, assim, a estrutura de solo, ela está envolvida com o cliente. O que o cliente define, a gente tem que adaptar. Por mais que a gente tenha um produto padrão, no final, cada projeto a gente vende um produto personalizado. Então, a gente tem que ter essa capacidade de resposta às demandas do projeto muito rápida e que atenda tecnicamente e comercialmente. Então, esse é o nosso grande desafio e essa é a tendência do mercado, do nosso ponto de vista, né? Nós somos muito capitalizadores de tendências, né? Nós, fornecedores, fabricantes de estruturas. Então, hoje a gente está percebendo essa tendência do mercado solar. E você, Cláudio, tem alguma coisa para complementar sobre Não, tendência? o que eu acho que realmente, como você falou muito corretamente, a inteligência do equipamento, o software de gestão, a comunicação, hoje são um grande diferencial. Porque, queira ou não, estrutura, um cálculo estrutural é algo que um bom engenheiro mecânico pode fazer. Então, não tem um grande mistério em cálculos estruturais. A grande diferença realmente é nos mecanismos de comunicação e de gestão do produto. É ali que eu acho que se destaca. E principalmente a bancabilidade da operação. Quando nós falamos de operações muito grandes, entram em discussão várias questões, como a engenharia é uma engenharia muito complexa, muito destrinchada nos mínimos detalhes. É importante acervo técnico, é importante experiência, é importante histórico, porque o cliente quer ter certeza que daqui a 20 anos ele vai ter o mesmo interlocutor, vai estar aí para atender. Então, esse tipo de considerações fogem da lógica só custo CAPEX. São valores adicionais que são extremamente importantes e talvez pesem até mais do que o próprio CAPEX. Tá? E outra coisa que eu acho que é fundamental é o OPEX da operação. Quando eu vejo que o que está acontecendo no Brasil, como aconteceu em vários outros mercados onde nós atuamos, nós vimos um mercado talvez um dos mais maduros do mundo, né? A Europa foi precursora, né, no setor fotovoltaico. Nós temos mais de 20 anos de experiência no setor, né? E nascemos como EPCistas. Então nós fazíamos na época quando o mercado você tinha um limite superior de tamanho de potência de usinas de 1 mega. Então 1 mega era o máximo que se podia instalar, porque existiam subsídios dos governos que tinham um limite superior de 1 mega.
Então, você não podia montar uma usina de 5 mega, não podia montar uma usina, o máximo era 1 mega. Então, a mesma dificuldade que existe hoje de adaptar grandes tamanhos, existia também em pequenos, em tornar viável um pequeno projeto. Então, e a Convert se especializou nisso. Então, nós nascemos como hoje, nós fazemos somente tracker, não fazemos estruturas fixas, tá? Somos uma empresa especializada em tracker, fomos entre os primeiros a enxergar, na época que se fazia usina com limite superior de 1 mega, enxergar a possibilidade de adaptar um tracker, um rastreador solar na usina para aumentar a geração, mantendo a quantidade de módulos. Você tinha um limite de potência instalada, mas com o tracker aumentava a capacidade de geração. Então, desde o início, nós fazíamos toda a parte de captação, desde os terrenos até a entrega turnkey para o cliente, né? Essa bagagem permanece dentro da Convert. Então, a Convert, com o tempo, transformamos a nossa atividade numa atividade puramente industrial de produção de tracker, nos especializamos nisso, mas sem perder essa bagagem anterior de conhecimento da usina a 360 graus. E isso, acho que é o principal valor que a gente coloca para o cliente. Ou seja, nós temos um conhecimento de todo o setor a 360 graus, não somente nas estruturas. E isso é um grande diferencial. Bom, você falou um pouquinho aí de cálculo estrutural. A gente sabe ainda que no Brasil não tem uma norma específica para cálculo estrutural de estruturas fotovoltaicas, tanto para solo, mas o solo a gente consegue ainda usar outras normas brasileiras, mas mais para rooftop, isso acaba dando espaço, né, dando margem para a gente ver alguns absurdos aí que a gente vê hoje em dia, o pessoal fazendo estrutura, né, de qualquer jeito, na serralheria da esquina, enfim. Eu queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês, se vocês acham que realmente existe essa lacuna, e se há espaço para uma norma nesse sentido aqui no Brasil. Bom, queria ouvir aí a opinião de vocês. Posso falar? Pode. Se alguém... Pensei. Bom, eu, apesar de não ser exatamente a pessoa mais indicada, talvez os dois engenheiros com certeza vão falar com mais propriedade do que eu. Mas o que eu vejo é o seguinte: eu creio, existem normativas. A aplicação correta das normativas existentes já permite que se faça um projeto corretamente. O que eu vejo é o contrário. Eu vejo uma falta de maturidade no mercado que está amadurecendo agora. Isso é normal. É um mercado jovem, é um mercado novo, pujante, e onde que ainda existe uma grande percentual de especulação no mercado. Então, é um mercado interessante do ponto de vista econômico, de remuneração dos investimentos, né? Mas com o aumento da competitividade, automaticamente o mercado se está estruturando e organizando. Então, se até hoje eu vi que o que mais impactou foi a visão CAPEX, era muito mais importante do que qualquer outra coisa. Então, se abriu mão de respeito de normativas, de aplicação correta das normativas já existentes, né? Em prol de um maior ganho econômico, isso com o tempo vai acabar se resolvendo sozinho. Então, eu não creio que seja tão importante. Eu acho que o próprio amadurecimento do mercado vai levar à aplicação das normativas da maneira correta. Então, hoje se avalia muito mais o OPEX, por exemplo, da operação. Então, não adianta economizar muito no CAPEX, depois você tem um OPEX altíssimo, você não ter bancabilidade da operação, não ter garantias, porque você não tem a garantia de performance, de vida útil do investimento. Então, é algo que é muito normal em mercados emergentes. Mas isso normalmente vai se normalizar. Não sei se os colegas aí concordam. Não, eu concordo plenamente com o Cláudio. A questão de normativas, elas já não existe uma específica brasileira, mas sim normativas que se podem aplicar em geralmente os fabricantes de estrutura. O que eles fazem é se basear em normativas
da Europa, né, o Eurocode, e normativas americanas. Bom, falo pela STI, a gente faz aqui uma análise de todas as normativas que existem, né, normativas importantes e de países, como o Cláudio bem falou, que já estão maduros nesse tema. Aplicamos nossos fatores de segurança. Eu acho que a grande dificuldade hoje que eu vejo do mercado brasileiro não é nem a questão de não existir normativas, é a questão de como, por exemplo, a engenharia do proprietário vai equalizar as propostas existentes, as propostas técnicas e comerciais, de forma igualitária entre os concorrentes de, por exemplo, de um processo, de uma RFP. Por quê? Porque as normativas existem, cada cliente demanda uma especificação técnica da sua usina. A STI, ela preza muito pela segurança estrutural do tracker, então a gente nunca vai abrir mão pelos motivos que o Cláudio falou, porque a gente entende que não é só um tema de CAPEX, essa usina, a gente tem que garantir essa estrutura por 25 e 30 anos. Então, a gente nunca abre mão da segurança estrutural da nossa estrutura por temas comerciais ou temas de preço. Porém, o que a gente está percebendo no mercado, até por uma falta talvez de formação, porque nós somos um mercado muito jovem, é de como as engenharias dos proprietários, de como os clientes, afinal, equalizam o que cada fornecedor está oferecendo em termos de estrutura. Uma coisa é nossos engenheiros colocar um fator de segurança de 200% para uma proposta de um outro concorrente que coloca um fator de segurança de 150%. Então, por não ter claro como equalizar, como avaliar isso tecnicamente, talvez no final do processo a gente tenha um desequilíbrio do que está sendo oferecido no mercado. Normativas existem, mas talvez por falta ainda de amadurecimento do nosso mercado, que eu já vejo que teve uma evolução muito grande nos últimos meses. Já vejo engenharias de proprietário com dúvidas muito pertinentes e fazendo um trabalho excepcional de equalização técnica, mas ainda somos jovens, ainda, apesar de ter um potencial enorme de crescer rápido, o Brasil é ainda um país jovem no que diz respeito a todo esse crescimento do setor solar. Então, muito mais do que existir normativa, é saber como a gente interpreta isso, saber como a gente equaliza isso entre todos os fornecedores de estrutura, né, que é o principal. Uhum. Vitor, e Bom, o que você acha? do ponto de vista da Politec, como já foi dito, né, existem diversas normas no Brasil que podem ser aplicadas. Existem normas de fatores de segurança, normas de carga de vento, que nem a NBR 6123. Ela já traz um certo início para esse dimensionamento da estrutura, né? Isso não quer dizer que a gente não possa olhar as normas europeias, as normas americanas e tentar fazer um comparativo também. Então, muitas vezes elas são muito parecidas, até na metodologia, então não tem muita questão em cima disso. E eu acho que essa questão da maturidade, ela é um problema realmente. Às vezes tem concorrentes aí que estão realmente vendendo uma solução para o Brasil inteiro, e você vender uma solução única para o Brasil inteiro, naturalmente você está provavelmente superestimando num caso ou subestimando em outro. Então o Brasil tem uma gama gigante, só falando em termos de velocidade de vento, né? A gente tem desde 30 a 50 metros por segundo. Cada uma deles vai dar uma estrutura diferente. O tamanho da obra também, como que é a geometria do terreno, se o terreno é muito inclinado, são todos fatores que vão afetar o dimensionamento da usina. Então, como ele falou aí, a estrutura não é apenas um produto, né? Ela é uma solução que você tem que vender, e essa solução tem que se adequar aí às diversas condições que tem no Brasil, né? Então, falando não só de termos de dimensionamento estrutural, mas também dimensionamento de corrosão, né? O Brasil também tem diversas condições de corrosão. A corrosão na região amazônica é totalmente única, né? É uma região muito úmida, talvez uma das piores do mundo. A região marítima também tem um comportamento totalmente diferente. Então, normas existem. A questão é realmente saber aplicar elas. Talvez tenha alguns pontos específicos que talvez coubesse aí
uma norma brasileira para tentar talvez dar uma unificação, mas mesmo que a gente tenha uma unificação de norma, se a gente não tiver pessoas que estão dispostas a segui-las, não adiantou nada a gente criar essa norma. Então, primeiro vem a cultura, né? De a gente usar o que já existe. Depois, acho que vem o segundo passo de a gente tentar pensar um segundo passo de desenvolver uma norma mais específica para a gente. Enquanto a gente não vê que está todo mundo ainda trabalhando na mesma base, né? No mesma comparação, a gente não vai nunca chegar num consenso, nem ao ponto de vista de começar uma norma, né? Com certeza. Bom, acho que vocês já tocaram um pouquinho no que seria a próxima pergunta, que seria qual a maior dificuldade que vocês ainda encontram aqui no mercado brasileiro e, assim, se eu entendi bem, acho que vou tomar também um pouco, a nossa dificuldade também, é justamente essa comparação, né, que a Vanessa colocou. Então, não adianta você comparar banana com maçã, você tem que comparar banana com banana, você tem que saber o produto que você está comparando, você tem que saber qual é a matéria-prima que você está comparando, toda a bagagem que aquele produto te traz. Enfim, essa é a nossa maior dificuldade hoje, mas eu queria ouvir de vocês também qual é a maior dificuldade de vocês, se é realmente essa, o preço, né? A gente sabe que o mercado brasileiro é muito pautado por preço, ou se é realmente a falta de conhecimento e capacitação dos compradores, né? Que a gente sabe que isso logicamente está evoluindo com a maturidade do mercado, isso é de fato a maturidade do mercado, ou se é a falta, né? A falta de interpretação dessas normas, enfim, qual que é a maior dificuldade que vocês veem hoje ainda aqui no mercado brasileiro? Vanessa, vamos começar por você. Bom, eu acho que a STI, na verdade, ela passou por alguns estágios, né, de dificuldades. Falar assim, lá no começo, quando a STI chegou aqui no Brasil, lá em 2015, a STI é uma empresa espanhola que queria estabelecer no Brasil. A principal dificuldade no princípio que você tem um país de dimensões continentais, uma complexidade imensa de questões de impostos e tributárias. Então, no primeiro momento, a gente já chegou com a mentalidade que, para ter sucesso no Brasil, a gente precisa de uma estrutura local. A gente precisa ter uma equipe com profissionais de todas as áreas, a gente precisa de ter uma fábrica, a gente precisa ter um escritório central. E, primeiro passo, definir uma estratégia tributária, entender qual seria a estratégia tributária mais otimizada para o nosso produto. Segundo passo, definir uma estratégia logística. O Brasil é imenso, tem dimensões continentais. Se a gente consegue otimizar do aspecto logístico, otimizar do aspecto tributário, eu já venço as nossas duas principais dificuldades, que é entender como nós vamos atuar de forma tributária, impostos, esclarecer isso para os nossos clientes, porque isso, no final, é um tema que não só no setor solar, o setor tributário do Brasil é extremamente complexo. Você vai na Europa, você tem um imposto único para tudo, né? Enfim, é muito mais simples. Então, o primeiro passo e a primeira dificuldade que qualquer fornecedor tem à entrada do Brasil é entender o Brasil em aspectos logísticos e aspectos tributários. Vencemos essa primeira barreira nos estabelecendo no Brasil e criando a estrutura que a gente tem hoje. Hoje a gente tem profissionais de todos os setores, engenharia, logística, comercial, fiscal, de todas as áreas. Então, todas as decisões hoje da STI no Brasil, ela é tomada aqui no Brasil. Nós atuamos de forma independente da Espanha. Então, para se adaptar a essa primeira barreira que a gente teve no Brasil, a gente teve que atuar dessa forma, de forma independente, com estrutura local e com pessoal local. Então, a gente já facilitou muito e venceu essa primeira barreira, que é justamente entender a complexidade do país. Hoje eu falo que uma segunda barreira, né, que a gente está vencendo também, e já eu falo que é uma das principais vantagens competitivas da STI, que hoje é o número 1 em fornecimento de tracker no Brasil, foi a nacionalização do produto. Hoje, quando eu falo de tracker, eu falo de uma parte de estrutura metálica e os componentes de controle e comunicação, que é a parte importada. Então, o que a STI, desde o princípio, buscou fazer? Vamos nacionalizar tudo que se pode nacionalizar, toda a parte de estrutura.
a gente está em torno de 70% em comparativo com o valor, né, do nosso tracker nacionalizado. 30% é toda a parte de controle e comunicação, a parte de tecnologia, que a curto prazo ainda não são passíveis de nacionalização. Então, o que a gente buscou? Primeiro, entender o Brasil, criar uma estrutura local, entender toda essa complexidade tributária logística. Superado isso, e claro que a gente vai tentando otimizar isso, é um trabalho diário, é um trabalho contínuo, isso vai sendo otimizado a cada dia, a gente vai pensando em novas estratégias. O segundo passo foi nacionalização do produto. Por quê? Porque a gente não vai estar exposto tanto ao câmbio. No momento de pandemia, um dos principais gargalos que a gente viu no setor é a insegurança de investir com uma flutuação tão grande do câmbio. Então, quando eu tenho uma parte do nosso produto, grande parte nacionalizada, eu vendo em moeda local, eu vendo na modalidade DDP, que eu te entrego em obra com todos os impostos incluídos. 70% disso está em moeda local e não está exposto ao câmbio. Então, a nossa principal atividade, atuação, foi nesses dois pontos por causa da complexidade do Brasil. E eu digo que a falta de conhecimento, enfim, o que você citou no início, ele não é um gargalo, porque a gente também teve desde o início a filosofia de fazer muitos treinamentos, né, capacitar muito os nossos parceiros. Então, assim, capacitando nossos parceiros, a gente entende que eles são capazes de tomar melhores decisões, e a questão de amadurecimento do mercado. Aos poucos, isso a gente vai capacitando e as coisas vão evoluindo. Mas eu diria que a principal dificuldade aí do Brasil é toda essa complexidade no que diz respeito a uma moeda que talvez não é tão forte comparada a um euro, um dólar, quando se tem que importar, a complexidade tributária, a complexidade em termos de logística. Então, somado todos esses fatores e tentando contornar tudo isso, a gente conseguiu aí, no último ano, alcançar a liderança em fornecimento do Brasil, justamente por ter essa mentalidade de superar essas dificuldades que o país apresentou, né, para uma empresa que estava vindo de fora. Vitor, e que você, né, comenta aí um pouquinho? Olha, a Politec aí tem uma certa vantagem, né? A gente começou, toda a produção já era nacional, né? Então a gente já estava inserido no Brasil com uma certa facilidade. Eu acredito que do nosso tracker, por exemplo, que ainda tem um pouquinho de itens importados, eu diria que aí ainda já passa de 90% de índice de nacionalização do tracker, do Finame do tracker, né? Então são características aí que nos trazem uma certa vantagem em relação ao mercado. A gente também está desenvolvendo produtos aí para atender essas questões novas, vamos dizer, de a gente conseguir monitorar a usina. Então, isso também a gente está desenvolvendo com o sistema Siemens. Então, todo o nosso controle do tracker, ele é Siemens. Então, alguns dos itens são importados, outros são de fabricação nacional. São realmente coisas aí que a gente está buscando atender o mercado. Mas, como ela disse também, a parte do treinamento ela é muito importante. A gente tem que trabalhar ao máximo para capacitar os instaladores. Na maioria das vezes, são instaladores que têm mais o conhecimento do ponto de vista elétrico, muitas vezes são engenheiros elétricos, né? E eles talvez tenham pouco conhecimento da parte civil. Então a gente tenta sempre ajudar esse desenvolvimento deles também. Então não adianta a gente entregar uma estrutura que atende, mas a pessoa não conseguir ter o embasamento nem para aplicar o manual, ter o conhecimento para aplicar o manual, aplicar o torque do parafuso correto, né? Então são diversas características aí que a gente precisa dar treinamento para orientar os instaladores. Eu acho que tem alguns fatores adicionais aí que podem que estão trazendo um certo dinamismo no mercado. Como ela disse, o dólar traz uma
uma alteração mais brusca àqueles itens que são importados. Mas ele também traz uma alteração, vamos dizer, mais a longo prazo, aí eu diria num prazo de 2, 3 meses, que ele também traz uma certa inflação quando tem aumento, né? Ele também traz inflação para os produtos nacionais. Então, à medida que aumentou o dólar, já faz aí mais de 8 meses, né, que a gente está nessa condição de subida do dólar, e isso trouxe impacto para o aço, inclusive, não só para o aço, né, como diversos commodities, né, até o alumínio. Então, sim, todos eles tiveram aumento. Esse aumento, no primeiro momento, né, a gente vai tentando absorver com o estoque que a gente tem, mas à medida que o estoque vai diminuindo, não tem como, né? Se o aumento continua, a gente às vezes tem que acabar repassando esses aumentos. Então, agora é um período assim, como dito, né, de muita volatilidade. À medida que a gente está vendo também que está tendo um crescimento na China, o aço que está no Brasil está sendo exportado para a China, então está tendo até uma certa escassez de material no Brasil. Isso traz um impacto, às vezes pode trazer até impacto para o prazo, né, do projeto, né? Então a gente está vendo aí muita mudança com relação a isso. Eu acredito que também acredito que dentro de alguns meses aí as usinas de aço já estão retomando os fornos, né? Então isso pode manter o mercado aí com a demanda que está aumentando, né? Então são grandes oscilações aí que estão afetando o fornecimento da estrutura. Cláudio, se você quiser comentar um pouquinho sobre, né, a dificuldade que vocês ainda encontram, senão a gente já pode ir para a próxima pergunta. A situação nossa é muito parecida com a dos outros. Nós também temos um produto nacional grande, importamos o mínimo indispensável da Europa, então nós estamos na ordem de 80% de componente nacional em valor e 98% em peso, então praticamente é um produto 100% considerado 100% nacional, né? Então temos as mesmas situações, isso não difere de fornecedor. Onde que nós estamos apostando muito é o seguinte: nós entramos já há alguns anos, participamos de um projeto europeu que chama GoPV, onde que o objetivo do GoPV é um projeto de redução do custo do LCOE como alongando a vida útil e reduzindo o custo de usina. Então, e não por último, os resultados do último leilão de Portugal são a prova disso, né? Os custos que chegam de venda de energia, que são extremamente agressivos, isso é graças realmente a um trabalho de pesquisa feito. Nós participamos junto com outras 6 empresas líderes europeias no setor, né? A Enel é uma das principais, digamos, impulsionadoras desses projetos, né? Onde que a ideia é que a usina, primeira coisa, você investe, você reduz drasticamente seu custo se a usina, em vez de durar 20 anos, vai durar 40. Então, esse é o principal foco, né? Então, de alongar a vida útil da usina. Hoje, por que a hidrelétrica é barata? A hidrelétrica é barata porque você constrói uma usina e ela dura 50 anos, 60, 70, entendeu? Dependendo, então acaba sendo econômica nesse ponto de vista, né? O investimento inicial se dilui num período muito longo, né? E a mesma coisa, nós fazemos parte desse projeto e os objetivos estão sendo alcançados e estamos muito satisfeitos. O nosso centro de pesquisa na Itália está atuando muito ativamente nessa direção. Então é isso. Eu vou pegar um pouquinho do gancho do que o Vitor bem comentou, né, de todo esse período da pandemia, a Vanessa citou também. Queria que vocês, né, comentassem brevemente, a gente já está quase aí perto do tempo, como que foi todo esse período do Covid, né, dentro da empresa de vocês, quais foram as medidas, qual foi a percepção de vocês sobre o mercado nesse período, se houve aí se está havendo uma corrida por conta da 482, mesmo
dentro do Covid. Enfim, queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. E já emendando também, que aconteceu também aí nas últimas semanas, então queria que vocês tocassem no assunto Covid e também ex-tarifário, se puderem, tá bom? Bom, vamos começar pelo inverso então agora. Cláudio, se puder começar aí. Eu começar. Não, o Covid realmente eu acho que com certeza não podemos falar que não impactou para todo mundo, só que eu acho que também está quebrando alguns paradigmas, né? Então eu estou vendo que a gente está operando home office e está funcionando. Então, obviamente, existem certas atividades que necessitam da presença local, mas eu acho que a gente pode começar o que nós estamos fazendo, eu creio, pelo menos dentro da Convert, nós começamos a ver com mais atenção resultados ao invés de horas de trabalho. Eu acho que isso é até um voto de confiança para os vários funcionários, ou seja, e eu estou vendo que está extremamente funcionando extremamente bem. Ou seja, eu não tenho que me lamentar de nenhum dos meus, entendeu? No sentido que todos estão em casa, mas assim, cumprindo tudo que tem que ser, inclusive gerando inputs positivos, ideias, é algo que veio, eu acho que veio, obviamente, não estou falando que é algo, era melhor que não tivesse acontecido, né? Mas com certeza vai nos forçar a mudar o nosso modo de pensar e de ver o mundo daqui para frente. E nós vamos ter que, de todas as crises e os problemas negativos acabam sendo uma oportunidade para quem, obviamente, tem uma visão mais aberta e tudo, acabam sendo uma oportunidade de desenvolver soluções e novas ideias, né? Depois das guerras vem as reestruturações, depois das crises vem o relance da economia e é algo normal. E o Covid não difere disso. Obviamente, espero que quanto antes termine, para que todos possamos, pelo menos, voltar a nos abraçar, né? Que eu acho que a maior falta que está sendo hoje é realmente o calor humano, né? Então, eu acho até esse webinar que a gente possa estar se vendo já é algo extremamente bem-vindo, bem positivo, né? Que eu acho que o impacto principal que nós estamos sentindo falta é exatamente, eu acho que é isso, mas abre realmente uma oportunidade de repensar nossos negócios de outra maneira. Acho. Vanessa. Não, muito na linha do que o Cláudio falou, em termos de atividades práticas da empresa, a gente, na verdade, continuou funcionando normalmente. Inclusive, a gente estava entregando projetos durante a pandemia, não teve nenhuma interrupção, nem de fabricação, nem de entrega. Durante esse período, a gente bateu o recorde de fechamentos de contratos, né, da STI. Então, assim, em termos de atividades da empresa em si, não teve impacto. Porém, claro, a questão do distanciamento social, todo mundo trabalhar de casa, obviamente teve um impacto na forma de trabalhar, ou seja, a gente teve que aprender a usar mais ferramentas, a gente teve que aprender até otimizar melhor nosso tempo, né? A questão, antigamente a gente fazia uma viagem para visitar um cliente, hoje a gente consegue fazer 5 reuniões com clientes diferentes, de diferentes estados em um único dia. Antigamente a gente não conseguia isso. Então, assim, tudo tem seu lado positivo e negativo. E como o Cláudio falou, a gente tem que tirar as lições positivas de tudo isso. Aprendemos a trabalhar com outros tipos de ferramentas, aprendemos a trabalhar de casa, mostrar resultado, desempenho, que é o principal. Então, os gestores estão começando a olhar de forma diferente com a forma de atuação dos seus funcionários, porque no final das contas, o que importa é o resultado mesmo da empresa, e isso eu posso dizer pela STI que está sendo excepcional nesse período. A gente cresceu nesse período de pandemia, para vocês terem uma ideia. Mas a questão do distanciamento social, né, fazer o quê? A gente está aí, né, para se adaptar, utilizar ferramentas, computador, celular, fazer reuniões virtuais, e num determinado momento eu acho que as coisas vão voltar ao normal, mas também com uma mente mais aberta, com um entendimento de que se pode trabalhar assim e que isso dá resultado. E só comentar um pouquinho aí do ex-tarifário que você citou, Vivian. Como eu falei lá no começo, a gente tinha toda essa estratégia tributária desde o princípio, era uma filosofia nossa. Então, desde o ano passado, a STI já tinha entrado, né,
com o pedido de ex-tarifários dos componentes importados. Inclusive, antes de sair essa publicação, a gente já tinha sido informado de ex-tarifários que a STEI já tinha conquistado, porque a gente já tinha entrado com esse processo, já desde o ano passado a gente já vem trabalhando firme nisso. Então, isso já estava sendo aplicado nas nossas propostas comerciais. Antes mesmo, os clientes até nos questionavam, eu vi que saiu esse tarifário para o tracker e tal. Eu falei, não, esse tarifário já está sendo considerado, porque a gente já tinha sido informado desses tarifários que a gente tinha conseguido para esses componentes importados, e isso é um trabalho contínuo, ou seja, todo momento a gente está aí trabalhando para tentar buscar algum tipo de otimização, algum tipo de benefício aí, e repassamos, o principal, nós repassamos isso nas nossas propostas comerciais, a gente não fica com esse benefício para a gente repassa para o cliente para tentar justamente diminuir esse CAPEX e OPEX do projeto, então ter LCOs cada vez menores. Então, a gente trabalha de forma continuada nisso. Então, não era uma novidade para a gente. Quando a gente já saiu, a gente já tinha isso aplicado internamente nas nossas propostas comerciais e técnicas. Vitor, bom, se você quiser comentar também um pouquinho sobre os dois assuntos. Sim. Bom, sobre o Covid, eu acho que não é diferente a Politec, a gente teve que se adaptar aí com home office, teve que tomar diversos cuidados da empresa. Eu acho que isso foi um padrão, né? Foi um aprendizado para todo mundo também, trabalhar à distância. Força a gente a pensar de forma diferente, né? A ver as coisas de forma diferente. Eu acho que a palavra que mais surge é a questão de resiliência, né? A gente tem que se adaptar às condições e a gente não pode ver isso como um problema, a gente tem que ver isso como realmente uma oportunidade de a gente mudar o jeito de fazer as coisas. Então é um aprendizado grande, não para todo mundo, né? De a gente conseguir se adaptar a isso, né? Isso é uma constante. Então, a gente que está acostumado com todos os problemas que tem no Brasil, todas as dificuldades que são naturais do Brasil, essa é mais uma, né? E a gente tem que se adaptar a ela também. Quanto ao ex-tarifário, neste momento eu acredito que não traria a princípio nenhum impacto para a empresa, principalmente porque a gente já tem o produto nacional, né? Talvez seja uma oportunidade para a gente desenvolver um outro produto, um produto que a gente tem o produto que é multi-eixo, né, do tracker, talvez o produto monoeixo, monofila, né, que fala, seja uma oportunidade aí para a gente conseguir trazer itens importados, né. Acredito que são produtos novos aí, a gente tem que se adaptar a eles também. Mas eu acho que está sendo um aprendizado gigante para todo mundo aí. Legal. Bom, a gente vai agora para a nossa rodada final aí de perguntas, que a gente sempre faz para todos os convidados. Queria pedir para vocês serem breves na resposta, a gente já está quase no tempo aí, tá bom? Bom, para finalizar, quantos GB de potência vocês acham que vão ser instalados no mercado brasileiro em 2020? Vamos aí em ordem alfabética. Cláudio. Bom, se eu falar pela quantidade de ofertas que nós temos em pipeline aí, diversos gigas. O ano de 2020, eu acho principalmente muita coisa em 2021, se prospectando, né? 2020, eu não tenho esse número exato, mas nós vamos fechar o ano com... Não só a Convert, tá? Brasil inteiro. Brasil inteiro, eu creio que uns 2 gigas, no mínimo, vão ser instalados esse ano. Vanessa? Eu, um pouco na linha do Cláudio, só tomando um pouco como base a SCTI, né? De projetos que a gente fechou na pandemia, que já estão aí em construção, já superam aí 1,5 GB. Então, eu postaria Brasil como um todo, aproximadamente 2,7, 2,5 gigas aí no total. Vitor?
A minha estimativa estaria por volta disso também, entre 2 e 3, sendo aí subdividido meio a meio para geração distribuída, geração centralizada. Foi mais ou menos o que aconteceu parecido no ano passado. A crise deu uma impactada, mas ainda assim eu acho que o mercado continua crescendo. Crescendo. Bom, se vocês pudessem escrever uma regulamentação, né, uma normativa ou uma lei para o setor aqui no Brasil, o que vocês escreveriam? Olha, eu acho que já existem várias propostas aí, né? Tem várias Já. propostas de regulamentação, né? Eu acho que não vem só do setor fotovoltaico, acho que é uma regulamentação do setor elétrico inteiro, né? Assim como o setor tributário, a parte tributária do Brasil é muito complexa, o setor elétrico também né? Então tem muita falta de harmonia, né? Entre cada um das distribuidoras. Então tem muitas diferenças aí que uma regulamentação nova do setor elétrico poderia trazer benefício para todo mundo, né? Vanessa e Na linha Cláudio. do Vitor, muito bem observado. Eu diria que uma regulamentação que olhe para todos os agentes envolvidos no setor elétrico de forma a beneficiar cada um deles, né? Não ter uma relação desequilibrada entre distribuidoras, investidor final, cliente final. Então, uma regulamentação voltada para isso, principalmente voltada para aumentar a inserção das fontes renováveis na matriz elétrica. Eu acho que esse é o caminho, esse é o futuro e que a gente tem que priorizar. Concordo com os dois, apesar que acho só uma coisa, como é que tem aquele belo ditado brasileiro, time que está ganhando não se mexe, né? Eu acho que se não mexerem, me assusta como vão mexer, então eu continuaria do jeito que tá bom por enquanto. E se vocês pudessem descrever o setor fotovoltaico brasileiro, né, a percepção de vocês do setor em uma palavra, qual palavra vocês usariam? Eu diria que é promissor. A palavra que eu definiria é promissor. A mesma coisa. O Brasil, inclusive, tem uma vantagem enorme comparado com outros países, né? Que nós temos uma base, nós temos já a fonte de armazenamento de energia já existe, natural, né? Nossa maior fonte de geração é hidro ainda. E a hidro você pode complementar com o solar de maneira a utilizar a hidro como a base de armazenamento de energia, né? Então nós temos uma situação que outros países não têm. Então é extremamente promissor mesmo. Eu diria a mesma palavra, a palavra resiliente. Eu acho que o Brasil é resiliente a todas as mudanças, seja os problemas novos que a gente está vivendo, até do ponto de vista energético, como o Cláudio disse, a gente é resiliente, capaz de se adaptar aí a todos os problemas que vão surgir. E eu acho que o crescimento é inerente a isso. Muito bom. Bom, para descontrair, para finalizar, o que vocês tomaram de café da manhã hoje? Olha, eu como uma boa mineira, com leite mesmo. Eu como uma boa mineira, pão de queijo e café com leite. O mineiro tomaria um cafezinho puro, né? Mas hoje eu dei uma equilibrada e coloquei um leitezinho com uma boa mineira. Uma das coisas positivas dessa situação é exatamente essa, né? Que até que enfim estou tomando café da manhã com os meus filhos, né? A minha família é reunida, então eu tenho 4 filhos e o café da manhã é um momento de descontração muito bacana, realmente, que voltei a apreciar e valorizar mais. Sempre gostei, mas acho que é uma coisa importante, realmente, isso aí. Que bom. Bom, gente, obrigada mais uma vez pela participação de vocês. A gente passou aí por vários temas que sempre são bem recorrentes aqui nos episódios dos Photovoltaics. Bom dia, né, para vocês. Obrigada mais uma vez. Só lembrando aqui vocês e nossos espectadores que esse episódio fica online no YouTube, tá? Vocês vão poder compartilhar eles com quem vocês quiserem.
E, bom, a gente se vê, né, algum dia, quem sabe. Perfeito. Com certeza, para dar aquele abraço e fazer uma confraternização. Obrigado pelo convite, Vivian, César, obrigado por compartilhar comigo, Vanessa e Vitor, né? E tudo de bom para todos. Agradeço a todos também, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, gente. Até logo. Até mais. Até mais, pessoal. Tchau.